Olá, segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tô mandando as atividades para vocês e eu tô achando que tá faltando um pouquinho pra gente falar um pouquinho sobre tudo isso que eu tô mandando. Então esse vídeo, ele é referente à semana passada, né? E agora essa semana também, que ele fala do calor como energia, tá? Bom, aqui para iniciar vocês têm 3 imagens aí, que vai ser o básico daquilo que a gente vai falar, né? Quem assistiu a aula hoje no Centro de Mídias viu a primeira atividade, era justamente essa, esfregar a mão uma na outra, né? Para ver o que acontecia. Também tem uma imagem de uma pessoa martelando, né? E de um carro fazendo atrito do pneu com o solo, tá? E é isso que nós vamos falar hoje. Bom, para começar, a gente vai relembrar o que é calor e o que é temperatura. Então, nós vimos que o calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Então, isso já foi discutido, foi conversado, todo mundo entendeu, né? Então, o calor, né, resumindo, é energia em trânsito. Se você tem um corpo que está quente, esse corpo, ele passa calor para o corpo que está mais frio que ele. A primeira atividade que eu mandei para vocês foi justamente isso, né? Tinha um trecho do filme lá do Crepúsculo, onde tava um frio muito grande, a personagem, a Bella, tava com muito frio, mas o namorado dela, que é o Edward, ele não poderia esquentar a Bella. Por quê? Porque o corpo dele é mais frio do que dela. Se ele deitasse junto com ela, perto dela, ela passaria o calor dela, que ela já quase não tinha, para o Edward. Aí aparece o Jacob e ele com o corpo dele quente, né? Que no filme, todo o filme mostra ele pelo fato dele ser o lobo, ele ter aquele corpo quente, ele consegue sim aquecer a Bella, porque o calor dele passa para Bella, né? Consegue aquecer. Então a gente falou bastante disso, né? Do calor dessa energia em trânsito. E temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Quanto maior a agitação da molécula, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará e vice-versa. Então, aqui tem um modelo atômico, né? Menor temperatura, as moléculas estão lá de boa, andando devagar uma para outra. Subiu a temperatura, então houve uma agitação. Vocês podem ver que as flechinhas estão mais alongadas, elas estão agitadas. Lembra que eu dei o exemplo para vocês de criança, né? Criança tá tudo paradinha, soltou elas lá na quadra, elas começam a correr para lá e para cá, então é como se fossem as moléculazinhas, né? Então essa diferenciação a gente sempre tem que ter muito na nossa cabeça. Muitas vezes a gente fala assim, eu tô morrendo de calor. Não é que tá calor, acontece que a temperatura está alta. Apesar da gente continuar falando desse jeito, mas a gente tem que entender a diferença entre calor e temperatura. Bom, se o calor é energia em trânsito, como podemos explicar que um prego se aquece quando se é martelado vigorosamente? Você está martelando alguma coisa, está batendo vigorosamente sem parar várias vezes, você colocou a mão lá, você vai ver que o prego está quente. Por quê? Os dois estavam na mesma temperatura na hora que você começou a martelar. O prego e o martelo estavam na mesma temperatura. Ou que as mãos se esquentam quando estão na mesma temperatura e são esfregadas uma na outra. De onde vem esse aquecimento? Então você tá lá com a sua mão, você tá quente, isso é normal na época de frio, né? Você tá morrendo de frio. As duas mãos tá na mesma temperatura. Aí você começa a esfregar uma mão na outra, ela esquenta. Por quê? Da onde que vem, então? Da onde que vem esse aquecimento? Aí a gente vai relembrar um pouquinho lá do passado, né? E daí, lembra da Kika? Então,
Olha a perguntinha da Kika aí, ó. De onde será que vem o calor que surge entre coisas de mesma temperatura? De onde vem, né? Então a gente vai ver hoje, relembrando aí a Kika, né? Que todo mundo, pelo menos eu, gostava muito de assistir a Kika, e todo mundo acho que gostava de assistir a Kika, aprendeu muito com a Kika. Então hoje a gente vai ver aí da onde que surge esse calor, tá bom? Bom, para isso a gente vai precisar entrar na parte histórica da coisa. Não adianta a gente querer falar desse calor sem querer falar de como chegou esse conceito, de como alguém determinou, né, por que as coisas têm um aumento de temperatura estando tudo, aparece o calor, né, aumenta a temperatura estando tudo na mesma temperatura. Então, ó, demorou-se muito para que o conceito de calor fosse compreendido, e hoje afirmar que calor não é uma substância não gera mais polêmica. Há alguns séculos atrás, se você falasse que o calor não era substância, ia ter uma briga, porque eles acreditavam que o calor era sim uma substância que saía de um corpo e ia para o outro, tá? Contudo, sua aceitação causou muita discussão no meio científico nos séculos 18 e 19. Já na antiguidade, os gregos debatiam sobre a natureza do calor. Esse debate intensificou-se após o Renascimento. Muitos consideravam o calor um tipo de fluido, outros de vibração existente nos corpos. A gente já falou algumas vezes também que os gregos, né, esse pessoal, os indianos, há muitos séculos atrás, até mesmo antes de Cristo, eles tinham bastante tempo para pensar nas coisas. Hoje em dia nós temos tudo pronto. Você quer saber o que é o calor, você vai lá na internet, pesquisa e já descobre. Mas eles não sabiam, e eles tinham tempo para pensar sobre isso. Então eles já se debatiam, já conversavam. E depois, né, no Renascimento, onde começou novamente a ter alguma discussão sobre as ciências, né, na área da ciência, assim, a ciência já tinha um pouquinho mais de espaço, começou de novo. Alguns achavam que era um fluido, que era uma substância que saía de um corpo e ia para o outro. E se a gente for pensar, o fluido, por exemplo, a água é um fluido, então, só que a gente consegue tocar, mas e o calor? Então, por que não era isso? Bom, lá no século XVIII, o calor já era então um velho conhecido pensamento científico. Todos já sabiam, todos já discutiam o que era o calor, para que servia, como que ele saía, mas a ideia deles era que o calor era uma substância, saía de um corpo e ia para o outro. Nessa época, contudo, imaginava-se que o calor fosse uma substância, um fluido chamado calórico. Se você for pesquisar mais sobre isso, você vai ver cientistas assim famosos, cientistas aclamados na época, que defendiam o calórico, que chamava essa substância de calórico. Assim, ao colocar em contato dois corpos com temperaturas diferentes, pensava-se que essa substância fluía de um corpo para o outro, explicando por que o mais quente se resfria enquanto o mais frio se aquece. Então eles achavam não que um pegasse a temperatura do outro, mas eles achavam que era vamos imaginar assim, por exemplo, uma substância, um ventinho que passasse de um para o outro. Imaginava que era um fluido que passava. Alguns outros fenômenos apoiavam essa teoria, como o fato de alguns metais apresentarem peso maior após serem queimados. Então, eles aqueciam alguns tipos de metais, o peso era maior, então o que eles falavam? Não, tá vendo? Foi o fluido de um para o outro, por isso que ele aumentou, né? Eles acreditavam isso, que o peso era maior, né? Na realidade, a massa era maior porque tinha recebido alguma coisa extra, que essa coisa extra que eles achavam era o próprio calor. Hoje compreende-se que isso ocorre porque o ferro reage com o oxigênio da atmosfera, aumentando a massa final do produto da queima. Hoje em dia se entende isso, mas até então eles pesavam o metal antes e pesava depois de aquecido, o metal estava mais pesado. Então o que eles falavam? Não, é porque ele recebeu uma substância.
que no caso eles chamavam de calórico. Entretanto, essa teoria apresentava falhas. Por exemplo, o fato de corpos percutidos poderem se aquecer quase indefinidamente, ou de corpos aquecidos não aumentarem sua massa. Então, o principal problema era com os corpos aquecidos, que permanecia com a mesma massa. Então, ele continuava com a mesma massa. Então, por que os metais aumentavam e esse corpo não? Esse corpo aumentou a temperatura, mas não aumentou o peso? Então, por quê? Então, tinha algumas coisas que eles não conseguiam explicar. Lembrando que era lá no século XVIII, né? Para explicar especificamente esse último fato, eles propunham que o calórico era uma substância muito tênue, quase invisível. Era como eu falei para vocês, era como se fosse um ventinho, uma coisa muito leve. Da mesma forma, ao se pesar corpos frios e aquecidos, não é possível detectar qualquer diferença que evidencie a existência dessa substância. Esse resultado, que inicialmente contrariava a teoria do calor como fluido, era refutado ao se alegar que o calórico era uma substância sem massa, portanto sem peso. Então aqueles cientistas que batiam na tecla que o calórico era uma substância, que ele saía de um corpo e ia para o outro, não uma troca de energia, mas era uma substância, ele é aquela coisa, né? Sempre que a gente não consegue dar solução para alguma coisa, a gente inventa. Então ele já inventava, ele já formava ali uma ideia de que era uma substância muito leve, sem peso. Então eles debatiam, toda vez que alguém falava, mas por que não aumentou a temperatura? Então eles debatiam ali dizendo que não, que aquilo ali era porque ele era muito leve. Então sempre eles tinham uma desculpa. A compreensão do calor como forma de transmissão de energia ocorreu no século XIX, em função de vários trabalhos científicos. O mais conhecido deles foi sobre perfurações de canhões, produzido por Benjamin Thompson, o conde Rumford. Ele pesou com precisão os corpos frios e aquecidos, não encontrando qualquer diferença em suas massas. Então, Benjamin Thompson, ele não era exatamente um cientista ali, mas ele trabalhava nessa área com canhões. Então ele percebia que ele tinha um canhão, esse canhão soltava a sua bala ali, que é colocada dentro do canhão, e o canhão aquecia, e a bala também aquecia. Mas ele se perguntava por quê, né? Como que é feita essa troca de calor? Os pesos, as massas, né, desses corpos aí do canhão, da bala, era tudo igual. Antes, quando era quente e quando era frio. Então, e assim, às vezes a gente olha tudo pronto na ciência, a gente acha que de uma hora para outra descobriu. Não, isso foram bastante tempo de pesquisa, de observação, né, dele estar olhando ali o que estava acontecendo. Então ele começou a perceber que não estava certo, que esse calórico aí não era muito correto, não. Suas reflexões e conclusões acerca de fenômenos que envolviam fricção forneceram sólidas evidências contra a existência do calórico. Então ele começou a refletir, ele começou a observar, a fazer experiência, e ele começou a debater essa questão do calórico, que não era bem do jeito que os cientistas falavam na época que era. Ele era encarregado da produção e da calibração de canhões em Munique, em 1798. Para fazer a boca do canhão, perfurava blocos de ferro. Após observar o aquecimento que surgia durante a produção dos canhões, Thompson percebeu que o calor gerado na tentativa de perfuração do metal por uma broca cega não se esgotava. Obteve assim um importante argumento contra a hipótese do calor como substância. Então não foi uma vez só que ele produziu o canhão e ele já teve essa ideia. Foram várias vezes ele observando, ele notando, ele, como eu falei, fazendo experiência no caso de pesando as massas, né? E ele começou a perceber que tinha ali uma coisa, que o calor gerado ali não era essa substância, não podia ter. E ele foi, né, divulgando essas ideias aí, explicando essas ideias que ele tinha
Até que alguém se interessou e começou a falar assim, não, vamos ver se ele tá certo, se eu consigo provar aquilo que ele tá falando. Como a broca não conseguia arrancar pedaços do metal, era impossível que o calórico saísse do material. Contudo, a temperatura do bloco de ferro aumentava em grande intensidade. Então, quer dizer, não tinha ali, não estava ainda, né, tendo um contato do material. Então, como que o calórico ia sair de um material e ir para o outro? Né? Ele não conseguia, ele fala ali, não conseguia arrancar pedaço do metal, não conseguia perfurar o metal. Então, como que estava quente? Então, como que é uma substância que saiu de um para o outro? Então, ele começou a observar que tinha coisa errada. Contudo, a temperatura do bloco de ferro aumentava com grande intensidade. Como nesse caso também não havia corpo quente em contato com o bloco para lhe passar o calórico. Aumentando sua temperatura, uma forte evidência contra sua existência passou a ser considerada. Então, existia temperatura, o aumento da temperatura, né? Quando ele tentava furar, mas ele começou a perceber que não tinha como passar de um para outro. Então, aí começaram a pensar sobre isso, que tem alguma coisa errada aí, que vai ter que, né, que pensar sobre isso. Foi assim que no final do século XVIII, o conde de Rumford afirmou que esse resultado só poderia ser explicado caso o calor fosse uma forma de movimento das partículas da substância, sendo no caso do canhão, produzido pela agitação das partículas do metal, mediante o atrito com a broca. Então, olha, esse pedacinho que fala aí, ó, agitação das partículas do metal mediante o atrito com a broca, é a resposta pra gente, já começa a entender a nossa resposta para aquela pergunta lá. Se você tem a sua mão, as duas estão na mesma temperatura, você fez o atrito da mão, você esfregou uma mão na outra, você atritou essas mãos, o que que acontece? Começou a agitação das partículas. Essa agitação é que vai aumentar a temperatura, tá? Então, ele já começou a perceber que tem alguma coisa aí que não... começou a perceber não, já começou a ter certeza que não poderia ser uma substância o calor, mas uma agitação aí dessas partículas através do atrito. A afirmação do conde de Rumford foi um duro golpe para a teoria do calórico e contribuiu muito para a evolução do conceito de calor, mas não encerrou a disputa sobre sua natureza, que envolvia cientistas do porte de Lavoisier, Carnot, Lord Kelvin, entre outros, todos adeptos do calórico. Lembrando que o Lord Kelvin é aquele da temperatura, tá? Então, pensa, você pega hoje Lavoisier, foi um grande cientista, e ele era a favor do calórico, ele batia o pé que não, que existia o calórico, né? E daí eles começaram a perceber que eles alguém tinha que fazer alguma coisa e provar, dar um ponto final nisso, né? Existe o calórico? Não existe o calórico? Como que a gente prova que tem, que não tem o calórico? Então alguém precisava fazer alguma coisa. A ideia de calor como forma de transferência de energia começava a ser compreendida assim como a própria energia. Rumford foi o primeiro a indicar correspondência numérica entre o trabalho mecânico e o calor. Sua teoria foi investigada e aperfeiçoada por meio de outros experimentos. Então, é como eu falei para vocês, ele propôs alguma coisa, mas ele precisava, na realidade ainda era uma teoria, precisava ser experimentada para poder chegar numa conclusão. Nas ciências é comum isso, né? Na área das ciências, você formula uma teoria e depois você prova essa teoria por experimentos. Os trabalhos do inglês James Prescott Joule, meio séculos depois, trouxeram a confirmação da medida do equivalente mecânico do calor. Então, Joule, né? Escreve Joule, mas a gente lê Joule. Ele conseguiu, através de um experimento, né? Ele teve também a ajuda de uma outra pessoa, que a gente vai ver depois, e ele conseguiu
provar, né, essa questão, que não existe esse calórico como eles estavam colocando aí. E olha que interessante, fala aqui, ó, meio século depois, tá? Então, 50 anos depois. Então, quando a gente fala nas ciências, né, alguma teoria, aí a pessoa fala assim, mas às vezes até a gente tem a impressão que aquilo foi feito na hora, que alguém levantou de manhã e falou assim, não, foi assim, é assim que vai ser. Não, tudo nas ciências demora, principalmente para ser comprovado, né? Então, depois de meio século foi comprovado essa teoria aí do Rumford. Joule montou meticulosamente um experimento para estudar a transformação de energia mecânica em calor. Em 1840, após diversas tentativas, ele mediu a relação entre o trabalho e a geração de calor em inúmeras experiências, concluindo que o calor não era nada além de uma forma de energia. É essa relação que recebe o nome de equivalente de calor e vale 4,18 joules por caloria. Joule justamente por causa dele, né? Foi uma homenagem a ele que colocaram joules por caloria. Então, gente, olha, após diversas tentativas, então não foi na primeira tentativa, foram várias, ele foi modificando a ideia dele, aprimorando aquilo que ele ia fazer de teste, até que ele chegou naquilo, onde ele provou. Ele provou, concluindo que o calor não era nada além de uma forma de energia. Forma de energia que passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá? Aqui a gente tem um filmezinho que vocês vão assistir, né? Que depois a gente vai comentar sobre ele. Em 1845, James Prescott Joule apresentou um experimento para determinar o equivalente mecânico do calor. Consiste em uma série de pás fixadas em torno de um eixo vertical, colocadas em uma cuba termicamente isolada e imersas em água. Dois pesos laterais, presos ao mesmo eixo por duas roldanas, caem de uma determinada altura em velocidade constante. Isso mantém a energia cinética do sistema constante, modificando apenas a energia potencial com a variação da altura. Então, olha, só para a gente comentar aqui. Aqui é o experimento dele, né? Então, ele colocou essas duas roldanas aqui, ele colocou um termômetro e aqui uma alavanca onde ele ia, né, fazendo com a movimentação desses pesos aqui, ó, a essa determinada altura, tá? Então, você pode perceber que aqui já começa a ter uma transformação, aquilo que nós trabalhamos já no ano passado, uma transformação de energia, né? Quando você tem lá energia, ela começa a energia potencial, que é a energia sempre inicial, quando tudo está parado a gente tem uma energia potencial, e ela começa a movimentar. Então, a energia potencial se transforma numa energia cinética que é aquela do movimento, tá bom? Conforme os pesos descem, as pás se movimentam. O giro das pás faz com que a temperatura da água aumente. Conhecendo a massa de água no recipiente e o seu calor específico, Joule conseguiu estabelecer a parcela de energia mecânica do sistema que se transformou em energia térmica. Então, olha, aqui vocês perceberam o seguinte, conforme essa manivela foi girando, né, foi baixando aqui os pesos, né, as pás aqui dentro foram se movimentando. Então, da energia potencial, vocês viram aqui, ó, que ela foi diminuindo. Por quê? Deixou de ser energia potencial para virar numa energia cinética. A energia cinética, ela estava zero, a potencial estava aqui em cima, né? E depois a energia cinética, ela baixou, ela aumentou. Conforme foi baixando a potencial, foi aumentando a cinética. A cinética é aquela energia do movimento. Então teve uma transformação da potencial para a cinética.
E conforme foi mexendo essa pás aqui dentro, mexendo nessa água, né, nesse líquido que tá aqui, olha o que aconteceu com a energia térmica. Aumentou também. Por que que aumentou? Porque gerou mexeu nas moléculas, agitou as moléculas causou também aqui uma temperatura, aumentou a temperatura. Então, olha, da energia potencial, que é energia parada, transformou em energia cinética, que transformou também em energia térmica. Dessa forma, definiu o equivalente mecânico do calor. Experiências posteriores chegaram ao valor que usamos hoje. 1 caloria é igual a 4,1868 joules. Então, olha, essa experiência dele aí, é claro, a gente vê a experiência ali em um minutinho, rapidinho, a gente fala assim, nossa, que interessante, mas foi muito tempo para que ele conseguisse chegar nisso daí, tá? E ele teve também a ajuda desse médico alemão Robert Mayer aí, que deram a ideia, que levou ao conceito de calor que temos hoje, e a conservação de energia. Então foram os dois, né? Cada um pensando da sua maneira, fazendo a sua contribuição, e eles levaram a esse conceito que nós temos hoje. Eles afirmaram que o calor podia ser transformado em trabalho mecânico e vice-versa. Acho que nas próximas aulas a gente vai falar sobre esse trabalho mecânico, né? Os cientistas, as pessoas também começaram depois a perceber que esse trabalho mecânico aí, ele se transforma numa energia que pode ajudar o ser humano, que a gente vai falar acho que na próxima semana a gente já começa a falar sobre isso. O médico alemão Robert Mayer e o físico aí repetiu de novo, né? Mayer e Joule calcularam, baseados em dados diferentes, a exata quantidade de trabalho necessária para produzir aumento de quantidade de calor. Joule realizou diversos experimentos na busca do equivalente mecânico do calor. Por volta de 1840, inventou um recipiente com água, isolado termicamente, representado na foto ao lado, na qual colocou um sistema de pás que agitavam a água, que é aquilo que vocês viram ali no filminho anteriormente, né? Isso daqui, ele tá lá nesse trecho que eu recortei lá da apostila de vocês. É isso daqui que vocês leram, né? Para responder as perguntas ou estão esperando o vídeo para responder. Então, isso daqui é o basiquinho, né? Agora toda a história para a gente poder entender é essa que eu passei para vocês. E aqui, né, ele mostra para nós, ó, conforme vai agitando, vai aumentando a temperatura, né? Ele mostra assim, mais básico, né, do desenho do experimento que Joule fez. Como mecanismo impulsor, utilizou um bloco que deixava cair lentamente a uma certa altura. Como havia atrito das pás com a água, o bloco caía com velocidade praticamente constante, ou seja, a energia cinética era invariável. E então foi possível calcular a energia potencial despendida para fazer girar a pás, que dessa forma aqueciam a água. Então é o que eu falei, ó, a energia potencial era transformada em cinética, que era, né, por consequência, também transformada em energia térmica, porque ela aquecia a água. Praticamente toda a energia potencial do bloco era transformada em calor pelo movimento mecânico da água. Conhecendo o valor do peso do bloco, da massa de água do recipiente e da variação de sua temperatura, Joule calculou a quantidade de energia transferida para a água, ou seja, o calor recebido, e assim determinou quantos joules de energia mecânica era equivalente a 1 caloria, que foi falado lá no vídeo, né? Foi assim que Joule chegou ao seu equivalente mecânico de calor. Mayer, baseado na teoria, e Joule nos experimentos, chegaram à verdadeira natureza do calor, uma forma de energia. Então, o que nós vemos hoje, que a gente trabalha, o que é energia, o que é o calor, energia em trânsito, tudo que nós vemos hoje foram trabalho dessas pessoas que se dedicaram, passaram muito tempo fazendo essa experiência.
Aí a gente tem aqui o cálculo de Joule. O que ele chegou? Que a energia potencial gravitacional, né, é o calor, é igual a Q, esse Q é o calor recebido pela água, onde EPG, energia potencial gravitacional, Q, calor recebido pela água, o M é massa, C, calor específico da água, G, aceleração da gravidade. Lembrando que a aceleração da gravidade é 9,8. Algumas vezes é permitido usar como 10, mas, né, o correto mesmo é 9,8. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos exercícios. Esses daqui são os exercícios para vocês resolverem. Então ele fala assim para nós, ó, explica as transformações de energia envolvidas no experimento de Joule. Então, quais foram as transformações? Eu nem vou repetir, mas eu repeti várias vezes ali na hora que a gente estava falando. Era potencial, transformou em quê? E depois transformou em quê? Então, vocês vão explicar para mim essas transformações, tá? Exercício 2. Considere um objeto com massa de 8 quilos e que ele caia de uma altura de 4 metros por 16 vezes. Calcule a quantidade de energia transmitida para a água. Ele pede para utilizar o G como 9,8. Então, eu até coloquei a fórmula da energia potencial gravitacional, isso daqui nós trabalhamos ano passado. Provavelmente vocês vão falar, eu já esqueci a fórmula. Então, eu coloquei a fórmula aqui, ó. Então, o que nós vamos calcular aqui, ó? Considere um objeto, calcule a quantidade de energia. Então, eu quero saber quanta energia no final esse objeto vai ter. Então, a massa dele é 8 quilos, tá? Com massa de 8 quilos. Então, o M é igual a 8. O G, 9,8. Ele pediu para a gente usar 9,8. A altura é de 4 metros. Então, eu vou fazer 8 vezes 9,8 vezes 4. Além disso, eu vou multiplicar por 16, depois que eu achar isso daqui. Por quê? Porque isso aconteceu 16 vezes, tá? Então, além de eu multiplicar o 8 vezes 9,8 vezes 4, eu vou multiplicar por 16. Posso fazer tudo junto, multiplicar tudo de uma vez só. Porque isso aconteceu 16 vezes. Então, eu vou chegar na quantidade de energia transmitida para a água, certo? No 3, ele fala para nós, utilizando a mesma massa da questão anterior, 8 quilos, e alterando apenas a altura. A altura deixa de ser 4 metros, ele passa a ser a 6 metros. Determine a quantidade de energia transmitida para a água. Vocês vão fazer a mesma coisa, energia potencial igual a massa de 8 quilos vezes 9,8 vezes a altura, que agora é 6, vezes 16, tá? Exercício 4. O que você observa nos resultados das questões 2 e 3 quando alterarmos os dados de altura? Por que isso acontece? Então, vai acontecer alguma coisa diferente. Por quê? Porque a altura é diferente. Um é 4 metros, outro é 6. Mas o que vai acontecer? Vai ter mais energia? Vai ter menos energia? O que vai acontecer? E por que isso acontece? Então, vocês vão responder lá para mim. 5. Se a altura ocorrer na massa do objeto, por exemplo, 12 quilos, o que consequentemente ocorrerá com a temperatura da água? Então, aqui no 5, você vai ter que fazer tudo igualzinho aqui o primeiro, só que 4 metros, 16 vezes, 9,8, só que não é mais 8 quilos, é 12 quilos. Aí você vai comparar o exercício 2 com o 5. Se você alterar, por exemplo, para 12 quilos, o que consequentemente ocorrerá com a temperatura da água? Aí você vai dizer, a água aumentou a temperatura, ela diminuiu, ela continua com a mesma temperatura? Tá? Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Não vai procurar no Braille a resposta para me mandar, tá? Semana passada começaram a mandar tudo errado as questões. Tudo com o mesmo valor errado. Erraram no mesmo ponto. Aí eu fui procurar saber por que estavam errando no mesmo ponto e eu vi o mesmo exercício no Braille.
Só que não sei o que deu na cabeça da pessoa que respondeu completamente errado. Então, gente, a gente tem duas soluções na vida. Isso eu já falei pra vocês várias vezes. A gente tem que ser esperto na vida pra gente sobreviver. Mas não esperto no sentido de ser burro, de pegar a resposta pronta no braille. Desculpa usar esse termo, mas é isso que realmente é, tá? Por quê? Porque eu estou explicando o exercício. A semana passada eu mandei um vídeo explicando o exercício praticamente pronto. Era só para fazer a conta e o aluno teve a capacidade de ir lá, pegar no braille e me mandar errado, tá? Então vamos ser espertos no sentido de ser inteligente, botar a cabecinha para funcionar, entender isso daí. Se tiver qualquer dúvida, me pergunta, me manda no particular ou então me manda no WhatsApp lá no grupo, tá? Que eu vou responder. E se for necessário, né? Como talvez, eu não acredito que não seja, mas se for necessário, se vocês quiserem fazer uma videochamada pra gente conversar sobre isso, pra entender melhor, a gente marca um horário e faz. Tudo bem? O que eu não quero é que vocês fiquem dependentes do braille. Vou lá, copio, mando pra professora, pra mim tá ótimo, eu vou dar nota. Só que você pode estar errado na tua nota, pode estar errado na tua resposta. Aí eu não vou dar nota boa pra você, tá bom? Qualquer dúvida me procura. E se tiver alguma dúvida de questão de nota ou de qualquer outra coisa, conversa comigo. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Fica com Deus.